Amados, temos uma palavra para ministrar nessa noite, um tema a respeito dos trabalhadores da vinha. E eu entendo assim que é uma parábola, você conhece, talvez você pense, mas eu já ouvi isso aí trocentas vezes. Eu sei que você ouviu, mas você ouviu de uma forma diferente daquela que você vai ouvir hoje. Não porque sou eu que estarei ministrando, mas é porque eu vou trazer, na realidade, um estudo sobre esta parábola. É muito interessante quando nós queremos saber algo, e principalmente quando é uma parábola, nós irmos atrás e pesquisar. Então, talvez vai ter um momento aqui que vai ser um pouco técnico. Eu vou estar aqui dando uma de professor, ou de contabilidade, ou de RH, sei lá, porque a gente vai fazer umas contas aí sobre os trabalhadores da vinha. Mas é muito importante você abrir o seu espírito e receber esta palavra. Você vai ter, no mínimo, 11 itens que esta parábola, ela fala conosco. Se existem, no mínimo, 11, você pelo menos precisa entender uma precisa cair no seu coração. Porque amanhã tem grupo familiar e precisamos também ministrar, né, aquilo que está sendo ministrado nessa noite. Amém, meus queridos? Então, o tema é os trabalhadores da vinha e o título, um denário para todos. Um denário para todos. O texto base eu vou ler durante a ministração. Está em Mateus 20, do 1 ao 16. Mateus 20, do 1 ao 16. Estarei lendo durante a ministração. E eu queria colocar aqui como pano de fundo, fazer uma introdução a respeito dessa parábola, né? Então, quando se fala aqui de denário, você vai ver depois na leitura, está falando que era um denário romano, né, representava, na época, um salário justo. Um salário justo de um dia de trabalho. Ou seja, um trabalho braçal. E aqui se passa na época da colheita da uva. E você pode pensar, mas esse dono aí da vinha, ele não tinha funcionários? Pode ser que tinha alguns funcionários, mas era a época da colheita e precisava de mais pessoas, precisava de pessoas para trabalharem por dia ali naquela época. Então nós entendemos, amados, que esse valor aqui, quando fala desse denário, era aquilo que era justo para um dia de trabalho braçal. Na cultura da época, os trabalhadores eles ficavam numa praça, se reuniam ali para serem chamados para trabalhar. Normalmente pessoas de classes mais simples, pessoas mais pobres que não tinham um serviço fixo, eles ficavam ali naquela praça reunidos e os administradores, né, os encarregados, os gerentes da época, iam ali e chamavam essas pessoas para o trabalho. Estamos falando, né, dos trabalhadores da vinha, da parábola da vinha. O texto que nós vamos ler, essa parábola, ela não é apenas uma história sobre trabalho, né, e sobre salário. Presta atenção, ela é um raio-x da nossa alma. É um raio-x daquilo que está dentro do nosso coração. Amém, meus queridos? Você olhem para essa parábola e veja onde você está inserido ali nesta parábola. Como eu falei, a parábola ensina muito. Não sei se você sabe, né? Você já ouviu essa parábola, você já leu, mas essa parábola eu consegui aqui trazer vários ensinos sobre elas. É claro que não vai ser os pontos que eu estarei ministrando, mas rapidamente eu vou dizer os ensinos que ela traz, e como eu falei, você vai se encaixar dentro deste, ou você precisa pelo menos ver um desses princípios ou ensinos na parábola. Então ela fala sobre a parábola da vinha, ela fala sobre generosidade, julgamento, bondade, lei, graça, mérito, lógica invertida, murmuração, justiça
inveja e salvação. E é uma parábola pequenininha, de 16 versículos. Você conseguiu já alguma vez olhar e ver esses requisitos nessa parábola? Então, hoje, pelo menos um ou dois você vai ver. Amém? Os personagens aqui da parábola, o dono da vinha é Deus, tipifica Deus, certo? Não é Deus, ele tipifica Deus, a salvação. A vinha representa o reino de Deus e os trabalhadores da vinha somos nós. Nós somos os trabalhadores da vinha. O que é que nós podemos aprender com esta palavra, com esta parábola? Rapidamente aqui, eu vou passar para o primeiro ponto. E o primeiro ponto é a contratação. Estamos falando de uma palavra, houve uma contratação. Mateus 20, do 1 ao 7, fala a respeito disso. E dentro dessa contratação, existem diferentes turnos e uma promessa. Mateus 21. Eu vou ler o versículo 1 e vou comentar um pouquinho a respeito dele, ou bem no mínimo algo sobre cada versículo. Então, a mídia vai postar um, vai esperar um pouquinho e em seguida vai postar os demais. Capítulo 1, Mateus 20, versículo 1, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. Preste atenção nesse versículo. Quem que foi contratar os trabalhadores? O dono. O dono foi contratar os trabalhadores. Não é comum isso, amados. O que chama a atenção é que isso não é comum. O dono ir contratar, quem deveria ir contratar, seria o supervisor, o gerente. Mas aqui nós entendemos e nós vimos que o próprio dono foi contratar os trabalhadores. 2. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Versículo 2, ele está falando que ele combinou, ele fez um trato, o preço do dia era 1 denário, como eu falei anteriormente. Então, esse horário era das 6 da manhã até as 18. Ou seja, 1 denário por 12 horas sem chororô. É o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 3. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. Versículo 4, e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Amados, aqui ele já muda um pouquinho a situação. Ele diz, às 9 horas da manhã, ele precisou de mais alguns, e ele prometeu pagar o quê? Aquilo que era justo. Ou seja, ele fez um trato de boca. Versículo 5, eles foram, tendo saído de novo, o homem, perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Foi lá e chamou pessoas. Então, perto do meio-dia e das 3 horas, mais alguns estavam desocupados e mais alguns foram contratados. Pagamento justo, igual o do versículo 4. Vai lá e eu vou pagar aquilo que for justo, ou seja, trato de boca. Versículo 6 e 7. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. 5 horas da tarde, meus queridos, faltava 1 hora para encerrar o expediente, certo? Tinha ali alguns, entre aspas, desocupados. E ele só disse: vai trabalhar. Pode ir lá trabalhar também na vinha. Ele nem comentou e nem ajustou sobre dinheiro, nem ajustou sobre pagamento. Estão entendendo apenas essa leitura do 1 ao 7, essa contratação? Vamos agora então, meus queridos, para o segundo tópico. O segundo tópico
o valor de cada turno. Então aqui, meus queridos, entra a nossa lógica humana, né? Se fosse eu e você, nós olhamos ali o rapaz que começou, a turma que começou às 6 horas da manhã até às 18, um denário. E nós, como seres humanos, olhando pela lógica humana, o que nós vamos fazer? Vamos fazer as contas, né? Vamos ver aí quanto que vai dar para cada um. Então eu fiz um cálculo aqui e eu acho que vai poder ser projetado, né? Então o primeiro turno, que trabalhou 12 horas, um denário, como eu falei, valia na época, em média, R$112. Claro que hoje é outro dia, mas naquela época era R$112. Tenho escutado que uma diarista hoje ganha R$300. O diarista aqui, na época, ganhava 112. Então eu dividi, deu 9,33 por hora. Certo? O segundo turno, essa pessoa trabalhou 9 horas. Quanto que deveria ganhar? R$84. O terceiro turno, 6 horas trabalhadas. Quanto que deveria ganhar? R$56. Quarto turno, 3 horas trabalhadas. Ganharia R$28. E os trabalhadores das 17 horas, né, o quinto turno, trabalhou 1 hora. Quanto ganharia? R$9,33. Essa, meus queridos, é a lógica humana. Essa é a lógica que eu e você, talvez, usamos hoje ainda, não é? Preste atenção. Vamos caminhando. Então, feito as contas, você vê que eu estou trazendo você para entender esta parábola de uma forma diferente. Feito as contas, vamos agora pagar esse povo, certo? Então, o terceiro ponto, quanto recebeu cada um? Agora nós lemos Mateus 20, do 8 ao 16, vamos ler esse texto que diz assim: Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, os últimos que trabalharam 1 hora, cada um deles recebeu 1 denário. Chegando os primeiros, aqueles que começaram às 6 horas da manhã, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Versículo 13. Então o dono disse a um deles: amigo. Ele disse o quê? Amigo. Será que ele estava chamando de amigo mesmo? Ou era um tonzinho de ironia? Não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Prestaram atenção nos pagamentos? Começou de trás para frente. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Quantos receberam cada um? Quantos receberam? 1 denário para todos. Independente da quantidade de horas que trabalharam, do esforço físico que fizeram, cada um recebeu igual. Cada um recebeu igual. Eu quando li essa parábola lá no início, quando eu era recém-convertido, eu fiquei bravo com esse dono da terra. Né? Como que ele deu 1 denário para quem trabalhou 12 horas?
né? E por que que o último também ganhou 12 horas? E você lendo, né, ouvindo agora essa parábola aqui, olhando aqui os números, se fosse você um daqueles trabalhadores, o que vocês diriam? Né? O que eu e você diria a respeito disso? Mas nós precisamos entender a lógica invertida do reino de Deus. Não olhar só para mérito. Nós estamos falando aqui de reino de Deus. Não olhar só para o mérito. O ajuste de conta, meus queridos, revela aquilo que está dentro do nosso coração. Como nós julgamos, como nós olhamos para essa parábola e nós dizemos, está errado, esse dono aí, ele foi injusto. O que isso está fazendo? Está revelando aquilo que está dentro de nós. Quando o administrador começa a pagar, ele inverte a ordem, né? Ele coloca ali pelos últimos. Você acha justo esse salário de um dia? Para todos? Não responda. Não responda. Eu achava injusto. No começo da minha vida cristã, eu achava muito injusto. Eu não queria entender esta parábola de jeito nenhum. Amados, você acha justo o salário que receberam cada um? A lei, os religiosos, eles diriam que não é justo isso, certo? A lei e os religiosos diriam que isto não é justo. Pela ótica humana, nós também diríamos isto não é justo. Mas no reino de Deus, se olha pela ótica do Senhor. Se olha pela ótica de Deus, não olha pela ótica humana. Amados, essa parábola simples aqui, com esses valores, ela destrói a nossa lógica de mérito. Ela destrói a nossa lógica de merecimento. Ah, eu mereço isso porque eu faço aquilo, eu mereço aquele outro porque eu faço mais do que o outro. No reino de Deus é diferente. Poderia colocar o versículo 12 novamente? Qual foi a reação dos funcionários que começaram cedo? Dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. O que aconteceu com essas pessoas que falaram isso? Eles se encheram de murmuração e de inveja. Muitas vezes não acontece isso conosco. Murmuração, inveja. Eles reclamam porque o outro recebeu a mesma bênção com menos esforço. Será que traz alguma coisa para os nossos dias? Receber a mesma bênção com menos esforço? Quantas pessoas novas, né, que estão aqui na igreja há pouco tempo e recebem uma bênção maior do que um crente velho, que eu digo, não, um cascudo talvez, um crente mais antigo. Quantas vezes? E será que esse crente antigo, ele não murmura? Ele não fica com inveja? Está aqui na parábola. Amados, no reino de Deus, o que tem valor é a graça do Senhor. O que tem valor é aquilo que Jesus fez por nós. Isso é que tem valor. É a bondade de quem dá, não o mérito de quem recebe. É a bondade de quem dá. Deus é bom, né? O homem ali da vinha, ele foi bom. Ele podia dar o que ele queria, para quem e quanto ele queria. O versículo 15 também, né, fala a respeito disso. Talvez assim como os primeiros trabalhadores, nós nos sentimos injustiçados quando vemos a bênção na vida de quem chegou há poucos dias. Talvez aqui na Resgate não tenha isso, mas tem uma igreja que eu conheço que tem isso. As pessoas ficam com inveja, começam a murmurar. Quando chega um crentezinho novo, entre aspas, aceita Jesus e começa a ter as mesmas bênçãos, ou até mais do que aquele outro. Mas o texto diz, e a gente conclui isso dizendo, que justo é o que foi combinado, justo é aquilo que foi acordado. Lembre-se, meus queridos, lembre-se, a inveja
é o veneno que destrói a alegria. Você está alegre, mas daqui a pouco vem a inveja. O que a inveja faz com você? Destrói a sua alegria. Deus é bom. Deus é bom e Ele pode dar quanto Ele quer e para quem Ele quer. E nós não devemos reclamar, nós não devemos murmurar. Nós devemos nos alegrar com a bênção dos nossos irmãos. É por aí, nós entendemos isso e nós entendemos que é assim. Amém, meus queridos? A graça, Jesus, é a nossa justiça. A graça é Jesus. Jesus é a nossa justiça. Através de Jesus, nós somos justos. Através de Jesus, nós somos abençoados. Então, aquele que aceitou Jesus hoje, ele é abençoado tanto quanto igual a mim que me converti há 30 e poucos anos. É assim, e não adianta querer reclamar, não adianta ter inveja. Essa parábola, ela ensina muito a respeito da bondade, ensina muito a respeito da graça, ela ensina muito a respeito daquilo que nós devemos ser, de como nós devemos ver que o reino de Deus, ele é invertido. Os últimos serão os primeiros. Amém? Quero ir para o outro ponto, o último ponto, que diz o seguinte: 4 lições da parábola. Veja, meus amados, algumas lições que nós podemos estar aprendendo aqui. Não sei se você conseguiu, dentre as 11 que eu comentei, ver algum desses itens na sua vida. Talvez você tenha olhado para essa parábola e não tenha entendido até hoje, ou tenha pensado dela de uma forma diferente, mas ela tem no mínimo 11 ensinos. E depois eu volto e falo novamente esses 11 ensinos que esta parábola nos traz. Lições da parábola. O denário, trazendo aqui o denário, é a salvação. Ele é um presente. Ele é a graça de Deus. Se Deus dá o mesmo direito aos outros, porque Deus dá o mesmo direito aos demais. Se Ele dá o mesmo direito aos outros, estamos fazendo aqui uma comparação, uma aplicação com a vinha, amém? Então, se Deus dá os mesmos direitos aos outros, não murmure. A salvação de Jesus, a vinha é para todos. Então, a salvação, quando Jesus foi ali para a cruz e Ele ressuscitou, Ele veio e trouxe salvação para todos que estão aqui, que estão ali fora, que não conhecem o Senhor Jesus ainda. Ele trouxe salvação para todos. A questão, meus amados, é que nós olhamos muito diferente, né, de como o reino de Deus é, e a questão não é o que eu mereço, mas sim o que Ele quer me dar. Não é o que eu mereço, é aquilo que o Senhor, aquilo que Deus quer me dar. Eu vou passar aqui novamente, aqui, nessa parábola, esses 11 ensinamentos. Eu vou ler, né, rapidamente, mas eu sei que agora você se encaixou em algum deles. Com certeza você consegue ver, talvez você não se encaixou, mas você consegue ver esses ensinamentos dentro da parábola. Até esses dias atrás, eu não via isso. Mas hoje eu vejo esses ensinos dentro desta pequena parábola. Então, aqui estão os 11 ensinamentos, 11 itens que nós podemos ver dentro desta parábola. Primeiro, generosidade. O Senhor, Ele é generoso. O dono da vinha, ele foi generoso com todos. Você pode dizer, mas não foi generoso com aqueles que fizeram 12 horas. Claro que foi generoso, ele combinou, ele tratou aquele valor. Então, um dos ensinamentos é generosidade. Um outro ensinamento é julgamento. Como que aquelas pessoas que entraram cedo, como eles julgaram o dono da vinha. Eles
achavam que os outros não mereciam receber a mesma coisa. E quando eles fazem isso, isto é inveja e isto é julgamento. Isto é lei, nós podemos ver lei ali. E nós podemos ver também a bondade de Deus dentro desta parábola da vinha. Nós podemos ver a graça, é um ensinamento sobre a graça, é um ensinamento sobre o mérito. Certo? Mérito ao contrário, nós não devemos achar que nós vamos ganhar as coisas por mérito. Nós ganhamos porque o Senhor é bom, não porque eu sou bom. Aqui nós podemos ver também a lógica invertida no reino de Deus. Aqui é o contrário, o fluxo é o contrário. É o mesmo que andar lá na Inglaterra, diferente do que andar no Brasil. Podemos ver aqui também um ensinamento sobre murmuração. Pessoas murmuraram. Por quê? Porque o Senhor deu o mesmo valor para os demais. Podemos ver também aqui a justiça, a inveja e também a salvação. Muito importante nós olharmos e vermos a salvação aqui nesta parábola. Meus amados, quem se converte hoje, eu já adiantei antes, quem se converte hoje tem o mesmo direito do que aqueles que se converteu há muitos anos. Aquele que nasceu num lar cristão. Quem se converte hoje tem o mesmo direito, tem a mesma bênção. Queridos, mesmo que nós não venhamos a entender, né, os ajustes de conta dos trabalhadores, o que importa, sempre o que importa, é aquilo que foi acordado. Muitas vezes as pessoas perguntam, você acha isto justo? O que é que nós respondemos? Justo é aquilo que foi acordado. Se foi acordado, é justo. Se você concordou com isso, se você concorda em trabalhar em algum lugar, eu não sei como que está o salário hoje de um diarista, assim, numa empresa, um freelance, mas se eu concordo em trabalhar por R$150, ele vai me pagar 150 e isso é justo. Mesmo que uma outra pessoa foi fazer o mesmo free, né, junto comigo e ele recebeu 200. Eu não posso reclamar, eu não posso murmurar, porque isto foi acordado. Amém? Deus é o dono da vinha. É Ele quem chama, é Ele quem paga. Ele faz aquilo que Ele quer com a vinha dele. Nós somos a vinha, nós somos a igreja do Senhor. Amém? Ele chama muito, ele chama todos, mas nem todos querem. A seara, diz a palavra de Deus, é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aqui ele chamou aquelas pessoas e ele pagou. Ele deu aquilo que era de direito. E o Senhor, hoje ainda, Ele está dando aquilo que é de direito para nós. Amém? E eu quero concluir lendo Mateus 20:15, que diz assim. Estamos lendo ele novamente, né? Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Alguém já ficou com inveja de você porque você é bom? Eu creio que sim, meus amados. Eu creio que algumas pessoas ficam com inveja porque você é bom. Algumas pessoas chegam a chamar, mas você, o pessoal lá de Floripa, você é tolo por fazer isso. Né? Ficam com inveja, murmuram. Mas o texto aqui está dizendo, será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Você ficou com inveja porque eu igualei as bênçãos daqueles que chegaram por último. Amado, essa parábola, ela desafia a nossa natureza humana no que diz respeito a mérito e no que diz respeito à justiça. Nós não podemos querer fazer justiça. Nós não podemos querer receber por mérito. O Senhor é o dono da vinha. A lógica do mundo diz, mereço ganhar conforme
o meu esforço, não é isso? Mereço ganhar conforme o meu esforço. Mas a lógica do reino diz: recebo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amados, o denário da salvação, ele já foi entregue para todos nós. E não depende do dia que você recebeu esse denário. Você está salvo. Você está salvo. O denário da salvação já foi entregue, independente do dia que você recebeu esse denário. Independente do dia que você recebeu esta salvação. Isso é assim. É claro que tem alguns na igreja que precisam, por causa da hierarquia, precisam ter um cargo um pouquinho maior, que não é, isso não tem nada a ver com salvação, apenas com organização, né, da igreja ou do trabalho. Mas o Senhor, Ele não olha pelo nosso esforço. Ele não olha, Ele olha por aquilo que Jesus fez em nossa vida. O Senhor, né, o nosso Deus, ainda está contratando trabalhadores para a vinha. O Senhor está contratando. Ele precisa de pessoas. E nós somos aqueles que podemos contratar essas pessoas. Nessa parábola, o que chamou a atenção é que o próprio dono, ele foi lá na praça de manhã e chamou as pessoas para o trabalho. Mas nós somos discípulos de Jesus e nós devemos fazer isso, ir lá nas praças e trazer essas vidas para Jesus, trazer essas vidas para trabalharem na vinha. Nós somos a vinha, a igreja também pode ser considerada como a vinha. Amém, meus queridos? E Ele está contratando ainda. O que eu lhe digo, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de ser contratado, pois o tempo do fim, ele se aproxima. Eu e você, nós estamos salvos. Nós já fomos contratados, nós recebemos o nosso denário. Mas alguns amigos nossos, familiares nossos, eles já receberam esse denário. Ele já foi pago, esse denário. E nós precisamos levar isso para essas pessoas que estão ali fora, meus amados. É muito confortável nós estarmos aqui dentro da igreja, ouvindo uma palavra sobre os trabalhadores da vinha, muitas vezes querendo justiça, muitas vezes tendo inveja. Mas nós não queremos ir ali fora, como foi o Senhor, de manhã cedo, e contratar aquelas pessoas. Nós precisamos fazer isso. É eu e você que precisamos fazer isso. Não perca essa oportunidade de poder fazer isso, pois o tempo do fim, ele se aproxima. Não sei quanto tempo ainda nós temos para saquear, né, o império das trevas. Eu não sei quanto tempo nós temos. Algumas pessoas aí falam em 20 e poucos anos, talvez menos, talvez mais, mas é pouco. Ali fora tem muita gente que precisa trabalhar. Tem muita gente que precisa ser contratado. E o Senhor ainda está contratando. Eu me lembro, amados, dessa palavra. Eu me lembro desta parábola. Um dia eu estava no retiro e eu já estava em transição aqui a questão da igreja para o pastor Ney. Eu ainda estava naquele ano ali como presidente e o pastor Pio foi orar por mim e ele mencionou essa parábola da vinha. Ele mencionou essa parábola e ele orou, né, dentro desta parábola, dizendo que eu era um daqueles que ainda estava sendo contratado para trabalhar na vinha. E o que acontece? Hoje eu ainda continuo trabalhando na vinha.
você também está trabalhando na vinha. Nós precisamos trabalhar na vinha do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.